pessoal, boa noite. Agora sim, estamos entrando aqui ao vivo para essa live de hoje super especial com a doutora Caroline Espanhol. E a gente vai estar desmistificando aí várias coisas sobre a autoestima conforme a gente vem fazendo aí os propagandas e anunciando para vocês, tá? Boa noite, doutora Caroline. Você já está aí a postos? Gente, é minha primeira live, tá? Então eu tô assim entrando, ela já está aqui. Eu só não sei como dividir a tela agora aqui. Eu acho que ela entra automaticamente. Vocês tenham só um pouquinho de paciência com isso, tá? Gente. Oi, Oi, doutora Carolina, tudo bom? Boa graças a noite. Deus. Ai, deu certo. Tivemos um pequeno problema técnico, mas no fim deu certo. Sim, sim, não tem problema. Eu estava aqui, meu Deus, será que sou eu que não sabia mexer? Porque eu falei aqui para todo mundo na primeira live, mas agora conseguimos e estamos aqui todas com internet, tudo bonitinho. Tá ótimo. Excelente. Boa noite. Muito Boa noite, pessoal. obrigada. Boa noite a todos e, doutora Caroline, muito obrigada por receber o meu convite e a gente poder estar falando sobre esse assunto, né, tão importante, juntando aí o seu trabalho, né, da dermatologia e da pele com o meu da autoestima, enfim, acho que vamos poder ajudar bastante gente hoje. Verdade. Eu que agradeço o convite. Olha, a gente nem combinou, estamos ambas de verde. Nossa, é verdade! Cor da esperança. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Antes da gente começar, você quer falar já um pouquinho agora no começo sobre o seu trabalho, onde você atende? Vou Quer falar falar um pouquinho então, sobre... para quem está chegando, que não está ainda no meu Insta, mas já conhece a doutora Mari, ou ao contrário também, eu sou a doutora Carolina Espanhol, eu sou médica dermatologista, eu atendo atualmente em 3 unidades, unidade de Pirituba, atendo em Osasco e atendo também em Alphaville, lá pertinho da Mari. E eu já tenho consultório de dermatologia, vai fazer 15 anos. Então, é muito frequente no meu consultório, não só a questão de aparência, de beleza, tenho também doenças dermatológicas, mas elas se somam. Quando um paciente de dermatologia chega no consultório, não necessariamente a queixa dele é pela doença dermatológica. Muitas vezes a queixa dele é porque a doença dermatológica dele lhe causa um estigma ou lhe causa uma sensação de desconforto perante a sociedade, no meio de trabalho dele, na escola, às vezes é motivo de bullying. Então é muito importante essa conexão do dermatologista, que trabalha muito com o visual, com a psicologia, que trabalha muito essa questão do intelecto. Isso, excelente, muito bacana, que agora você começou a atender aqui em Alphaville, na nossa região mesmo, então, muito bacana isso também. A gente vai estar falando sobre esses assuntos que você já começou a introduzir, inclusive é uma das perguntas que já está aqui, então não quero aprofundar agora. E eu ia começar, vou começar introduzindo, gente, assim, pensando, né, nessas questões todas que entrelaçam aí as nossas profissões, você concorda comigo, doutora, que a gente começa a se preocupar já com a nossa imagem, já desde a infância, da nossa aparência, e isso se intensifica na adolescência, desde aquela primeira espinha que acontece com todo mundo, de repente usar um aparelho e aí não está se sentindo bem porque dá aquele sorriso e isso acho que isso já é muito cobrado, né, assim, pela sociedade, o próprio seres humanos, todos nós, desde a infância, a gente já começa um pouco com isso, né? Infelizmente ou felizmente, o ser humano ele é muito visto pelo que ele demonstra, né? Pelo seu cartão de visita, vamos dizer assim. Então, sim, desde a primeira infância, a gente já começa a observar ali na idade dos nossos filhos,
Por exemplo, um é mais fofinho, o outro é mais orelhudinho. As crianças, elas já começam a identificar essas questões nos outros e verbalizar. E isso em algumas crianças, né? O bullying, que a gente fala tanto hoje, que ele na verdade sempre existiu, só que na nossa época a gente resolvia de outra forma. Ele sim está presente desde a infância e ele se agrava, principalmente na adolescência. Tem uma patologia que eu trato muito, que é a acne. E eu já tive paciente, Mari, que chega em consultório assim, ó. Desse jeito. Escondendo o rosto, porque ele se sente com vergonha, intimidado de mostrar a aparência dele pelo grau de acne. E é incrível a mudança depois que a gente trata, como isso influencia no bem-estar da pessoa e no psicológico daquele adolescente, principalmente, que isso tem tudo a ver com a qualidade de vida que ele leva naquele momento e dali para frente. Sim, sim, com certeza. É até a nossa primeira pergunta, né? Essa pequena introduçãozinha é justamente sobre isso que eu ia te perguntar agora. Pergunta número 1, como alguns fatores emocionais afetam a nossa pele? Por exemplo, ansiedade. Eu recebo, né, muito no meu consultório, fatores assim, ansiedade, estresse, depressão. Então, sim, queria saber como você vê esses fatores emocionais na nossa pele. Muda? A acne é muito específica da adolescência, né? Claro que depois pode acontecer esporadicamente, mas falando assim, já da vida adulta, né? Muda, inclusive, organicamente, porque a gente sabe que existem hormônios que a gente para de produzir ou produz de uma forma diferente, serotonina, por exemplo, que a gente libera, e endorfina, quando a gente faz um exercício físico, que aquilo faz bem para o nosso bem-estar, isso melhora a nossa pele, melhora o nosso sono, melhora o nosso bem-estar. E quando uma pessoa ela não está inconforme com a sua saúde mental, seja ela autoperceptiva ou não, isso influencia sim no psicológico da pessoa. Não é só firula, é orgânico. A gente sabe que existem alterações. Sim, sim, é fato, né? Não é fake, é fato. Exatamente. Tá. E pensando aqui, o que é que a gente pode fazer para prevenir esses problemas, né? De repente, esses fatores, igual você já citou, né? Exercício físico, acho que assim é top número 1, né? Eu falo também para os meus pacientes que é um remédio natural, né? Com certeza. Quimicamente falando. Você teria algum outro fator que você pensa que é importante para estar prevenindo esses fatores emocionais na pele? Prevenindo e remediando também, porque às vezes a gente vai pegar um paciente que ele já tem um quadro instaurado. Então não adianta a gente só prevenir, a gente precisa também tratar. E existem outras doenças também que a gente fala, por exemplo, um vitiligo, uma psoríase, que tem tudo a ver também com o estresse que a pessoa tem. Então, é hábito de vida. Eu costumo dizer que é tudo um balaio de gato. A gente precisa colocar tudo ali dentro do mesmo balaio para que a gente consiga melhorar. Não adianta ele só cuidar do psicológico, ele precisa ter uma alimentação balanceada, precisa ter hábitos de vida saudável, precisa socializar, porque tudo isso, o ser humano não foi feito para ficar sozinho, né? O ser humano foi feito para viver em grupo. Então, aquele ser humano que não socializa, a gente sabe que aumenta índice de depressão, índice de suicídio. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, vamos socializar, vamos ter hábitos de vida saudáveis. Por quê? A tua psoríase vai melhorar, o teu vitiligo vai melhorar, a tua acne vai melhorar, a tua queda de cabelo vai melhorar, a tua pele vai ficar mais iluminada, mais bonita. Então, é um conjunto de fatores ambientais que a gente coloca tudo junto para o paciente se sentir bem, para ele ter uma autoestima elevada. Sim, sim, perfeito. Tá. A próxima pergunta que eu até ia te fazer agora é a maior parte da demanda que você recebe hoje no seu consultório é pela estética. Eu ia te perguntar um pouquinho disso. Como que é a demanda de geral do seu consultório? Tem de tudo? Você já falou um pouquinho, mas se você quiser agora... tudo, né? O dermato é muito visto como aquele médico que vai melhorar a aparência. Mas no meu consultório atualmente, eu atendo menos demanda de estética, porque eu faço mais a parte da patologia.
Mas sim, eu recebo muitos pacientes que vêm preocupados com a autoimagem. Como eu falei lá no início, já tive pacientes que perderam emprego por causa de uma mancha, por exemplo, no rosto. Já tive pacientes que não conseguem ir atrás de emprego porque ele se sente, às vezes nem é, às vezes ele, ai, essa mancha que eu não consigo sair na rua porque eu tenho, às vezes é uma autopercepção, às vezes aquilo lá nem tá tão gritante aos olhos do outro, mas o paciente se incomoda com aquilo ali. Então, sim, ele vem atrás do dermatologista para poder buscar uma solução para aquele problema dele. Então, eu recebo, sim, muita demanda estética. Mulheres e homens, hoje em dia, é muito crescente a procura de homens em consultório querendo melhorar. A gente sempre pensa que a mulher é mais vaidosa, mas não. Os homens hoje também estão se cuidando muito, o que eu acho super positivo. Eu acho que tem que se cuidar mesmo, né? A gente quer maridos bonitos, namorados bonitos, não é só a gente que fica bonito para eles, né? Então, sim, eu recebo bastante. E recebo também muito adolescente, daí já nessa parte mais de acne, porque é a patologia principal da adolescência, que quer cuidar também de uma aparência, não só por causa de bullying, mas porque ele também quer se sentir bem com a pele dele, se sentir bem se olhando no espelho e tudo mais. Claro, claro. Eu acho que esse fator que você comentou, né, que muitas vezes é alguma mancha na pele, alguma coisa que não é muito visível, né, para o outro, mas é aquela pessoa se sente, né, ela tem uma autopercepção muito diferente, de repente, do que realmente é. Então, é aí que entra, né, a questão também emocional, e ele vai no seu consultório, claro, para tentar amenizar você poder, enfim, indicar, né, alguns produtos para amenizar aquilo, enfim, Sim, todo o tratamento. sim. Você indica também para terapia, de repente, em alguns casos específicos, né? Com Assim, certeza. quando você vê o paciente está com uma questão emocional mais acentuada. Sim, encaminho muito para. Na clínica de Pirituba, é uma clínica, e de Osasco também, é uma unidade multidisciplinar. Então, a gente tem, acho que são 9 psicólogos que atendem lá conosco. Então, tem muitos casos em que sim, eu encaminho. Psoríase e vitiligo sempre vai para psicólogo, dermatite atópica sempre vai para psicólogo junto, porque a gente sabe que o índice de melhora desses casos, quando faz um tratamento multidisciplinar, ele é maior. Então, nada mais justo e mais certo do que encaminhar esse paciente para fazer um tratamento conjunto. Mas outros casos também, quando a gente percebe, por exemplo, um distúrbio de imagem, né? A pessoa é magra, se sente gorda, tem um nariz pequeno, acha que o nariz é grande. Esse tipo de situação, a gente também é fundamental que encaminhe para o psicólogo, porque a gente precisa de um auxílio. Não adianta a gente só dizer para o paciente, faz isso assim, assim, assado, trata assim, assim, assado. Se ele não tiver uma autopercepção, uma autoconsciência da doença dele, do problema dele, como ele trata também. Sim, sim. Até essa questão aí da autoimagem também era uma das próximas perguntas, porque eu também recebo, né, bastante aqui no consultório casos assim, bulimia, anorexia, e muito essa questão que você falou, né? O paciente, ou seja mulher, ou, claro, a maioria da minha demanda aqui no consultório também são mulheres, mas eu tenho uns 10 a 15% de homens também aqui na terapia de todas as idades, jovens e até mais velhos. Então, tem muito, mas claro que na mulher é mais acentuada essa questão, né? Ela tá bonita, ela tá magra, ela tá, sabe, super ok, faz exercício físico, tem uma boa alimentação e ela continua se olhando no espelho, de repente se achando gorda ou não gostando do que vê, né? Então, é bem importante mesmo. Eu Isso acho que também. esse é o ponto que tu falou agora, é não gostar do que vê. A pessoa tem Isso. que olhar no espelho e ela tem que se sentir feliz com aquilo que ela está enxergando. Aí ela vai lá, pode melhorar. Hoje eu atendi uma paciente que ela falou, doutora, lembra de mim na live. Ela tem uma menina especial, a menina dela é autista. E ela falou, ai, doutora, e ela é jovem, ela tem a minha idade, um pouco mais. E ela falou, ai, doutora, fala lá, porque a gente mães especiais, a gente esquece da gente. E aí, esses dias eu fui me olhar no espelho e eu não me reconheci. Porque parece que assim, eu olhei no espelho, passou 10 anos e eu não me vi nesses 10 anos. E aí eu vim te procurar. Porque eu não posso ficar desse jeito. Eu preciso me cuidar. Eu mereço esse cuidado. Não é? Ela demanda cuidado, ok, mas eu também preciso me cuidar. E a gente às vezes esquece da gente, né?
Sim, acho que você tocou nesse ponto também bem bacana, né? Que envolve a questão da maternidade. Muda muito, né? A Nossa, vida, principalmente de nós mulheres, porque é o corpo, é a alma, é aquela doação, né? E muitas vezes a gente está ali na função e a correria, o trabalho, quando a gente se olha, fala, nossa, meu Deus, preciso correu para você, né, exato. doutora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nossa, é verdade. A gente tem que sempre voltar para nós mesmas, né? E nos cuidar e ter essa. Eu acho que o principal é assim: se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, se aceitar do jeito que você tiver. É Não pode verdade, estar um pouquinho mais cheinha, se tá. Como você esteja, você tá se sentindo bem, eu acho que é o principal, né? com certeza. Tá bom. E a próxima pergunta nossa, quais os tratamentos que os seus clientes, né, mais gostam de fazer, assim, no caso? Seria, assim, você já citou Uhum. alguns, mas tem, assim, aqui, top número um. Tem. Ah, e tal coisa, top, você Não, quer falar um isso pouquinho? não é uma regra geral Sim, dos médicos, né? Mas eu atendo muita demanda de mancha, melasma. Mas atendo também muita demanda estética de ruga, né? Dessa ruga da cara de braba, ou então a ruguinha aqui, ó, ao redor dos olhos, bigodinho chinês. Essa questão atendo mais, mas principalmente estética de pele é o que eu mais tenho. E muita mulher também com queda de cabelo, com calvície. Ah, Porque isso também o cabelo da gente é algo extremamente importante para nossa imagem feliz, vamos dizer assim. Parece que não, sim. mas a sobrancelha é a nossa moldura, ela não pode faltar. E o nosso cabelo, mulher, quando começa a perder o cabelo, ela entra em desespero literal. Ela vai no consultório, elas levam para mim, olha aqui, doutora, elas me levam assim um bolo de cabelo. O tanto de cabelo que eu perdi ontem, porque é desesperador. Então eu trato muita queda de cabelo também. De alopecia mesmo, de padrão feminino, da mulher que tá ficando calva. Sim. Nossa, realmente essa da calvície nas mulheres não esperava, não, E viu? é cada vez mais comum. E tá cada vez mais comum por uso de anabolizante feminino. A mulher perde o cabelo, Ah, na mulher. fica calva. Ah, eu não sabia disso, doutora, não sabia. Já estou aprendendo aqui com você. Fica calva. Nossa, que interessante. Enquanto você falava, eu até estava pensando aqui nos pacientes com câncer, né? Nas mulheres com Sim. câncer, né? Que eu acho que, assim, claro, quando você recebe de repente um diagnóstico, né? Imagino eu que é muito impactante, que isso depois, perto da doença, vira Sim. irrelevante. Mas que é claro que afeta, né? A autoestima, porque acaba ficando careca, né? Não é só uma simples queda de cabelo, é uma coisa muito mais profunda, É né? porque Imagino eu. é Você já recebeu? estigmatizante, né, pra pessoa, ela não ter o cabelo. Sim, Então ela se olha, né? Ela não se reconhece, ela falta algo nela, né? sim, sim, porque né, faz parte da gente, né? A gente tá ali realmente se vê sem aquele Sim. cabelo, né? Muitas vezes também as sobrancelhas, né? Dão uma Ah, mas eu alteração. sou super Você já. a favor. Eu acho que a pessoa tem que se arrumar mesmo. Se ela sente a falta do cabelo, coloca, bota uma prótese, não tem a sobrancelha, faz a sobrancelha, tá com mancha, trata da mancha. Eu acho que a pessoa, se ela tem vontade, tem gente que não se incomoda, que tá tudo bem, mas se ela tem vontade, se ela sente essa necessidade, tá super certo. Ela tem que correr atrás mesmo, tem que fazer aquilo para ela se sentir melhor. Claro, claro, também concordo super. Vamos ver aqui a próxima. Eu tinha colocado a próxima pergunta, era também relacionada a essa. Que eu tô com a minha colinha Tá, aqui. ó, eu não tô colinha, mas tá ótimo que tu tá com a tua. Esses procedimentos que você recebe a maioria para ficar mais jovem, sabe o que eu tenho reparado, que você comentou, né? Alguns aqui da ruga, um boom, você até pode me confirmar se sim ou se não, da questão do Botox, né? Do que você comentou aqui das rugas, mas até assim, nossa, umas amigas minhas que a gente também tem quase a mesma idade, né? Mais ou menos, Sim. eu e você. E de 2, 3 anos para cá, assim, uns 37 anos, assim, uns os 40 e em diante. Claro, eu tenho percebido, eu não sei se é um boom só entre o meu meio ou se realmente isso é verídico, essa questão
do Botox, do... Não, é verdade, porque quando... Isso também fisiológico, né? A mulher, a partir de 25 anos, o colágeno eu falo que é ladeira abaixo. A gente vai perdendo. Só que a gente vai começar a perceber isso, que a pele vai ficando mais derretida, a gente vai ficando com esses sucos, o suco da lágrima, lá pelos nossos 30, 35, às vezes um pouquinho antes. Então, meu Deus, preciso fazer alguma coisa. E o Botox, ele é uma prevenção, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a marcar, fazer o movimento da ruga, a gente deveria já começar a prevenir, porque depois que a ruga marcar, não vai fazer mais, não adianta mais. Perdeu a função. Então, é legal a gente fazer com prevenção. Mas sim, aí a gente começa meio que se apavorar quando a gente vai chegando nessas idades. Aí a gente vai procurar o que precisa fazer. Correr atrás do prejuízo. Eu percebi, depois que de repente já tem as rugas, dá para amenizar, mas não é a mesma coisa do que fazer antes, né? Se a O ruga já Botox. marcou, se ela já fraturou, a gente consegue, mas é mais difícil. Por isso que a gente fala que é melhor prevenir do que remediar. Né? Então. E a próxima pergunta nossa é: na sua opinião, algumas clientes colocam a saúde em risco visando somente a estética? Você já recebeu alguns casos assim mais graves, assim, de, sei lá, tira a gordura aqui, põe a gordura ali, alguns casos bem assim que de repente você olha e fala, não precisa, não vou fazer. Não, sabe, o caso mais grave que eu já tive de todos, porque os ditados existem porque eles são reais, né? O barato sai caro. O caso mais grave que eu já tive foi de uma paciente que ela comprou pela internet um ácido tricloroacético. Ela comprou um lata, que é um ácido que a gente usa para fazer tratamento de peeling, etc e tal. Só que ele é um ácido que ele aprofunda. E o médico é muito cauteloso na hora de fazer esse procedimento, porque depois que ele faz o frost, não tem como tirar, não tem como a gente neutralizar esse ácido. Ele é um ácido que não se neutraliza. E ela comprou porque prometeu na internet milagre. E ela acreditou. E ela passou. E era uma paciente mais morena, assim. Ela não chegava a ser negra, mas ela tinha, assim, morena. Tinha uma pele morena. Guria. Ela se queimou inteira. Queimou a pele. Queimou. Porque ela chegou, passou o negócio. Sim. Ela passou sozinha. No caso, essa pessoa... Ela comprou, chegou. Então, assim, o que eu percebo? São 2 pontos e 2 medidas, né? Primeiro, que a pessoa que vende pela internet comete, na minha opinião, um crime. Porque não é um produto para qualquer um usar. A gente precisa ter noção e conhecimento daquilo que faz. E segundo, é da pessoa que compra. Porque eu não sei o que é pior. É a pessoa que está vendendo ou a pessoa que está comprando. Porque ela vai querer usar alguma coisa ali que ela não sabe a procedência. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não entende os efeitos colaterais que aquilo ali pode dar nela. Então, esse foi o caso mais grave, foi muito penoso de tratar essa paciente. Até que a gente teve uma boa melhora, mas não vai voltar nunca mais a pele dela a ser o que era. E hoje eu percebo também muitos profissionais que não são qualificados fazendo procedimentos no paciente. Porque o problema não é o fazer o procedimento. Não é difícil. Dependendo do que for fazer um botox, fazer um preenchimento, é aprendível. Todo ser humano é capaz de aprender. O problema é a consequência. Se dá tudo certo, maravilha. Só que se dá tudo errado e a pessoa que fez não sabe tratar, isso é um problema. E é um problema para ambos os lados. Eu, por exemplo, como médica, eu não recebo pacientes de outros, nem de outros colegas médicos, muito menos de outras profissões. Eu devolvo. Porque concorda comigo? Se assim, tu sabe fazer, tu tá preparado para fazer, tu tem que estar apto a tratar, se der algum problema. Sim. Eu vejo, assim, hoje em dia as pessoas correm muito atrás do bonito, mas elas esquecem de ver o que tem por trás. Esquecem de ver se a pessoa realmente tem qualificação para fazer o que ela está fazendo. Ela vai muito atrás do preço. Ali custa 100, ali custa 500. Mas por que tem essa diferença tão grande de valor? Será que o produto daquele ali é melhor? Ou será que o produto daquele ali não é tão bom? Ela não tem essa cultura de se auto-interrogar os motivos, né? De se perguntar os porquês. E aí a gente recebe muito problema. Muito, muito, e cada vez mais. Nossa, eu tô
vendo esse boom mesmo, né? E seriam outros profissionais, tem que ser sempre com o médico, Carol, a questão... Outras profissões que hoje estão habilitadas para fazer alguns procedimentos. Então, não Tá. teria problema do paciente procurar. Só que tem profissional bom e profissional ruim em tudo quanto é área, até na medicina. Ah, isso não tem como, né? Isso não tem como. Então, a gente vê algumas aberrações, né? Assim, Muito. deixa eu até ver se muita, né? E Principalmente outra coisa também que tem a ver com a imagem da pessoa. A pessoa não se sente bem com aquilo. Aí agora ela quer um bocão. Aí ela quer aquela boca enorme, quer aquele bocão Angelina Jolie. Só que às vezes a pessoa é pequena, aquela bocona não combina com a pessoa. Mas ela quer a bocona. Aí ela vai lá, ela bota aquela bocona enorme e fica com aquele negócio. Eu tô citando boca aqui, tá? Mas podia ser qualquer coisa. Bota aquela bocona enorme, fica com aquele negócio enorme ali no rosto e não combina. E aí a pessoa que tá fazendo também não tem um simancol que não combina. Né? Tem que ser harmônico. Eu acho assim, eu acho tudo válido. Mas a pessoa tem que fazer algo que combine, que fique bonito, que fique harmônico, e que o outro perceba que ela, nossa, a fulana tá tão bem. Né? O que será que ela fez? A pessoa percebe que a pessoa tá bem, mas não percebe o que ela fez para estar bem. Eu acho que esse é o máximo assim, do tratamento estético. É fazer legal sem o outro perceber que fez. que fez, sim. Acho que porque aí passa como se fosse natural, né? Exato. Fez o procedimento, tá super ok, tá de acordo, nem, né? Pareceu que ela deu aquele tchan, mas nem é nada que chamou a atenção de uma maneira, nossa, cara, né? O bocão, essa coisa do bocão que você falou, eu tenho visto muito, né? E também nas mulheres mais velhas, idosas, né? Eu já vi muito, tá? Nossa, Maria, Principalmente em agora cabeleireiro. escuro. Peraí, deixa eu acender a luz que ficou escuro e eu Tá, nem percebi. Deixa eu... tá. Não, vai lá, vai lá. Vou até confirmar aqui a minha próxima perguntinha enquanto ela tá indo. Voltei. Esse horário, eu já estava até aqui com a luz preparada, porque esse horário Nossa, realmente... escureceu de repente. Eu nem percebi. A hora que eu vi, já tava. Eu fico olhando pra ti e não tava me olhando. Quando eu me olhei, Sim. eu tava no break. Não, tá bom, tá ótimo. E essa que eu vejo muito, da que eu lembrei agora, um exemplo, no cabeleireiro, né? Por exemplo, enquanto está esperando e tal, aí eu percebo muito, assim, nas mulheres mais velhas, inclusive já bem mais velhas, 60, 70, 80, porque hoje em dia a mulherada tá se cuidando muito até o final aí, né? Então, assim, aquele rosto esticado, que você vê que já a senhora de 80 anos, ela tá assim, ela nem se mexe, ela nem se move, você, né? Você olha aquilo e você fala, gente... Técnicas, eu acho que elas estão meio assim caindo em desuso. As pessoas já não fazem essas coisas tanto de se esticar. Até porque hoje existem muitas alternativas que não são tão invasivas, igual a plástica, né? Tem gente que faz ainda plástica que precisa, que não tem como fugir daquilo ali, porque já tem muita flacidez, etc e tal. Mas hoje a gente tem tanta alternativa menos invasiva, que tem resultados tão legais, e eu acho super válido a pessoa tentar. Mas aí, claro, ela precisa sempre ir atrás de alguém que esteja apto naquilo ali que está fazendo, para não sofrer depois as consequências, né? Sempre procurar um bom profissional, né? E essa dica, claro que você falou sobre o preço, né? O barato sai caro, então sempre procurar um bom profissional, não importa o preço. Né? Outro dia até vi, eu estava lembrando agora recente, o meu marido no futebol, ele me falou de um caso, eu fiquei chocada, doutora, que é um homem, 42 anos, ele foi fazer uma lipo, ele já era magro, aí ele foi fazer uma lipo, e aí, não sei quantos dias depois deu uma complicação, ele morreu. Deixou a esposa e 2 filhos. E eu falei, nossa, porque homem é menos comum, né? A gente já viu muito em mulher, de repente, fazer o procedimento e depois acabar, infelizmente, falecendo. Mas do homem, realmente, eu nunca tinha visto. E depois mostraram a foto, tal, no grupo do futebol. Eu falei, gente, eu tô assim... chocado, né? Assim, porque... Infelizmente, complicação pode acontecer. O meu pai tem uma frase que ele fala assim, que ele foi fazer uma vez, tava com dor aqui, aí o médico falou, tem que tirar essa vesícula. Aí ele falou, mas e qual é o risco disso? Ele, não, o risco é de morre-se 0,001%
Aí o meu pai, ok, mas se eu for esse 0,001, eu faço parte dos 100%. Será realmente que eu preciso fazer isso? Então, assim, riscos acontecem em qualquer cirurgia. Ninguém está livre, infelizmente. Mas se a gente puder nos respaldar do melhor profissional, do melhor local, da melhor higiene, do melhor produto, eu acho que é por esse o caminho. Isso. Isso, aí foi disso que eles estavam falando no grupo, depois comentaram. Gente, quando for fazer, procura um bom profissional. Estavam falando exatamente nisso, porque parece que a pessoa até tinha um nível social maior, que podia pagar, mas é aquilo que você falou, né? Os bons e maus profissionais estão em todas as profissões, em Sim, classes, exatamente. tem que pesquisar direitinho. Tá. E a gente, só para concluir essa questão, a gente também já falou um pouquinho da distorção da imagem, né? Você comentou daquela paciente sua, do rosto, e você falou que foi o mais grave, né? Teve algum outro mais grave que de repente chegou no seu consultório e você falou, olha, eu não posso, né? Não vou fazer isso, então vou te indicar para um outro profissional, porque você não concordava com o que com o que o cliente queria? Não foi tão grave, mas foi uma paciente que me chocou um pouco pela postura do paciente. Essa paciente, ela fez um fio de PDO. Sabe esses fios que a gente coloca hoje para dar uma esticadinha? Ela não fez o procedimento com o médico, mas ok, mesmo que tivesse sido. E o fio saiu do rosto. Então, ela chegou no meu consultório com o fio apontando. E é incrível. As pessoas não sabem o que fazem. Aí eu perguntei para ela, mas a senhora fez o quê? Eu não sei. Mas que produto foi? Não sei. Mas não sabia. Elas não sabem. Não sabem. Aí eu falei, olha, provavelmente a senhora deve ter feito um procedimento de fio e o seu fio tá saindo. Não sei em que plano esse fio foi colocado. Não sei se foi colocado no plano certo, no plano errado. E ela queria que eu resolvesse o problema dela. Eu falei, senhora, a senhora precisa voltar no profissional que lhe atendeu, porque eu não sei o que ele fez com a senhora. A senhora tem um prontuário? Não. Não sabia nada. E ela não gostou. Ela queria que eu tomasse a conduta das pessoas. Eu falei, senhora, eu não posso me responsabilizar por algo que não fui eu quem fiz. Assim, mas eu vou morrer com esse fio pro lado de fora do rosto. Eu falei, a senhora não vai morrer, porque isso não lhe dá nenhum risco de morte. Pode lhe dar uma infecção, realmente. Mas a senhora não vai morrer por causa disso. Então, não é uma omissão de socorro do outro lado. A senhora precisa buscar corrigir aquele problema que lhe foi causado. E acontece, mas existe solução. Então, a senhora precisa procurar. Esses foram os casos assim mais marcantes. Porque eu acho que a pessoa que fez não quis corrigir. Ou não sabia também, não sei. Eu achei isso estranho. Buscando quem resolvesse, só que ela nem sabia o que ela tinha feito. Então é muito difícil para o outro lado também tentar ajudar essas pessoas. Né? Porque a gente está no escuro, vai dar tiro no escuro, não sabe o que está fazendo. Exatamente. E até é muito estranho ela não saber, né? Não procurar saber o nome, qual foi o procedimento, e provavelmente foi o que você falou, né? Ela deve ter voltado nesse outro profissional, o outro profissional não sabia resolver, não quis resolver, alguma negativa deu para ela e ela te procurou e assim, desesperada, né? Querendo que, então assim, aquele outro resolva um problema que não é da sua responsabilidade, né? Aquilo. Então... E coisas do passado também, que hoje a gente vê consequências. Por exemplo, existia um produto que era muito utilizado há alguns anos atrás, que é o polimetilmetacrilato, que é um preenchedor, mas ele é um preenchedor igual ao ácido hialurônico, só que ele é um preenchedor definitivo. E ele não é proibido de ser usado, mas a gente não usa mais. Mas era muito usado, até porque não se tinha outra alternativa de preenchedor. E hoje, 10, 15, 20 anos depois que a pessoa usou esse produto, algumas mulheres e homens ficaram com granuloma. Então, a gente sente o produto embaixo da pele. E não se sabia, porque quando se usava esse produto, a gente não sabia o que ia acontecer daqui 10, 15, 20 anos. E aí também existem esses pacientes que chegam hoje com a consequência do produto,
que é permitido, mas que hoje a gente sabe que a melhor alternativa é não usar. Entendi. E aí já tá, não tem mais o que fazer, agora é só remediar, né? O que você só removendo. só cirúrgico. Porque forma uma cápsula, né, em volta, como se fosse uma bolsinha, assim, em volta daquilo ali. E aí não tem como tirar, não tem como espremer, não sai? Nossa, que loucura. Tá. Bem loucura. Você não faz cirurgia, Não. né, doutora? É só Todo você dermatologista é cirurgião, mas eu nunca tive boa mão para operar. Então eu não faço cirurgia, não sou cirurgiã. Tá, você no seu consultório não faz, tá. E, assim, para a gente encerrar as nossas perguntas por hoje, depois a gente vai estar abrindo para perguntas, tá? Que eu já vi algumas por aqui, eu esqueci de falar no começo, daqui a pouco a gente já vai estar respondendo as perguntas que tiverem. Tá chegando pra mim que eu não enxergo. Eu não vejo. Então, você tem... Eu tô vendo da última pessoa que me manda, né? Por exemplo, você tem como tirar o produto? Acho que ela então acabou de não perguntar. aparece isso pra mim. Depois tu vai ter que... Não. Esquisito, né? Mas enfim. Tá. Porque agora, assim, vai aparecendo e vai subindo. Aí essas... Vai aparecendo e vai subindo. Mas como é a primeira live que eu tô fazendo também como convidada. Normalmente eu que convido. Então eu sempre enxergo. Agora aqui eu não sei. Eu acho que não aparece pra mim essa parte aí. Eu não vejo nem quem tá nos vendo. Mas será que não... É porque eu também... É a minha primeira live fazendo, né? Mas assim, a convidada não consegue visualizar? Você não sabe? E era pra visualizar, mas eu não tô vendo não. Mas enfim, tudo bem. Depois tu vai me falando se tiver alguma pergunta aí, a gente vai respondendo. Tá. Pra gente fechar as perguntas, eu tinha pensado assim, você tem alguma recomendação de beleza geral que podemos fazer para prevenir, além dos procedimentos estéticos? Tem alguma recomendação assim que você gostaria de fazer para o nosso público? Eu sempre falo pro meu paciente assim, se ele tiver que escolher uma coisa para fazer, só um, ele vai na farmácia, ele tem aquela gama de dermocosméticos, né, que se ele for comprar cada um para a rotina de skincare dele, ele deixa um rim, literalmente. Eu falo, se tiver que escolher um, use protetor solar. Aliás, tem até um ditado, um verso, um poema, que eu acho que o Pedro Bial até traduziu uma vez, que o título é Use filtro solar. Se alguém tiver a oportunidade de buscar por esse poema, ouça, porque é a pura verdade o que fala ali. Então, sim. Por quê? O protetor solar, ele não é só pela beleza, né? Ele vai te prevenir de ruga, ele vai te prevenir de mancha, ele vai te prevenir do envelhecimento, mas principalmente ele vai te prevenir de um câncer de pele no futuro. E hoje a gente sabe que a sobrevida da pessoa, do ser humano, é cada vez maior. Então, quanto mais a gente vive, menor é a nossa capacidade de reparação tecidual, de reparação de DNA. A gente antioxida menos, então a gente cada vez fica mais propenso a ter um tumor de pele ou de qualquer outro órgão. Então, para prevenção de tumor de pele, protetor solar. E esses dias também eu recebi aqui no Instagram um Reels de uma pessoa que, na minha opinião, faz um desserviço para a humanidade, que ele afirma veementemente, categoricamente, que o filtro solar não deve ser usado. Eu achei de um desserviço à sociedade isso. Eu fiquei chocada com a entrevista. Mas assim, essa é a dica que eu tinha para passar. Use seu filtro solar. E é claro, se sobrar bolsa, se sobrar dinheiro para fazer outras coisas, para se melhorar e a pessoa tiver interesse de fazer aquilo ali, sou super a favor. E outra coisa, se tiver também alguma coisa influenciando no seu psicológico, procure o psicólogo, porque o tratamento multidisciplinar é o que há. Mari, tu travou. Sim, com certeza. Não, desculpa, apareceu um negócio aqui para mim. Ah, tá. E sumiu a imagem, de repente ficou preto. Já voltei, tô aqui, ficou branco e eu tava tentando voltar. Não, quando você falou do protetor solar, eu tava lembrando mesmo, Pedro Bial, né? Use protetor solar, eu tava lembrando mesmo disso. Deixa eu só ver aqui, vou tentar ver essas perguntas, porque agora a gente encerrou, né? As perguntas que eu tinha. Eu não vou conseguir ver todas, mas enquanto eu estava tendo olho rapidamente, eu já vi algumas sobre melasma, que eu acho que a gente acabou não comentando. Você comentou que você atende bastante, mas a gente acabou não falando. Você quer falar um pouquinho do tratamento, como que faz? E se eu for vendo aqui, conseguindo visualizar, eu te falo as outras.
Melasma é uma doença super comum. Mais comum nas mulheres do que nos homens. Mas é o que eu mais atendo em consultório. Melasma, para quem não sabe, é aquelas manchas que aparecem aqui assim, ó, principalmente aqui, ela pode vir em outro lugar do corpo também, mas principalmente aqui, e que não tem cura. E isso também é outra coisa que eu vejo muito na internet, a cura do seu melasma, compre esse produto, se livre do melasma, essas palavras muito impactantes. Eu sempre falo para os meus pacientes, não vai atrás, não cai em pegadinha, porque isso é pegadinha do malandro. Esse negócio de curar, se livrar, esse negócio não existe. Existe tratamento, mas não existe cura. Então, o que eu costumo falar para os meus pacientes? Tem tratamento, e a gente sabe hoje que o melasma, ele não tem uma via só de formação. Antes, a gente pensava, o melanócito vai lá, produz a melanina, e é por isso que acontece o melasma. Não, hoje a gente sabe que tem o melanócito envolvido, tem o sebócito envolvido, tem o fibroblasto envolvido, tem um monte de célula envolvida, e por isso que a gente precisa mesclar os tratamentos de melasma. Não dá para ficar sempre com o produto A, não dá para ficar sempre com o produto B, porque eles não vão atingir todas as vias de bloqueio da melaninogênese. Então a gente precisa variar. É um super tratamento, é o que eu mais faço porque eu também tenho, e eu falo para os meus pacientes que é disciplina, porque eu trato do meu melasma há 30 anos. Desde que eu tenho 11 anos. A primeira vez que a minha mãe me levou no dermatologista, ela me levou porque ela achava que eu tinha vitiligo. Porque eu tinha uma mancha tão escura que assim, ó, que atrás da mancha, onde aparecia o tom da minha pele, a minha mãe achou que era uma mancha de vitiligo. E aí ela foi apavorada comigo no dermatologista. Falou, minha filha tem vitiligo, vamos tratar. E a dermatologista falou, não tem vitiligo. O que ela tem é efélide, ela tem sardinha e tem melasma. A gente precisa tratar. Então, eu tenho uma disciplina e uma rotina de cuidado com a minha pele há muitos anos. Há quase 30 anos. E isso eu também falo para o paciente. Tem tratamento, mas é a longo prazo. Não é com um potinho de produto, com 3 meses de tratamento que ele vai melhorar. Eu só sou a médica, eu não faço milagre. Ele precisa ter o cuidado, o autocuidado. E melasma é uma das doenças que abala muito o psicológico, viu? Esse caso de melasma foi um daqueles, doutor, eu não arranjo emprego porque todo mundo olha para minha mancha. Eu trabalho com o público, eu preciso colocar quilos e quilos de maquiagem na minha cara porque todo mundo olha para minha mancha. Então é bem impactante essa questão do olhar no melasma. Por isso que eu trato tanto. Nossa, quando você falou no começo da nossa entrevista da mancha, não sabia que era especificamente o melasma, não imaginava que era uma coisa assim que tão, né? Nossa, não consegui emprego por causa, né? Não é tão acentuada, né? Não, é bastante. Tem gente que tem um melasma grave, bem grave mesmo. Que fica com a mancha, faz uma borboleta mesmo assim no rosto, né? E isso também é outra coisa de confusão de diagnóstico. Tem muito paciente que trata melasma, mas não é melasma, é lúpus. Já peguei de alguns colegas também, tratando para melasma, e o tratamento é distinto, não é igual. Errado o diagnóstico. Ah, entendi. Por isso a importância de um excelente profissional, né? Sim. Com certeza. Tá. Eu vou tentar ver aqui, deixa eu ver se arrastando para cima eu consigo ver as perguntas, porque aqui, ó, comecei a usar Débora Lucas. Comecei a usar recentemente protetor solar, mas não gosto da textura, que fica na pele meio oleosa. Tem alguma indicação de produto que fique menos cremoso? Protetor solar é uma questão muito individual. Às vezes, aquele que adapta na minha pele não serve para a pele do outro. Por isso que eu gosto de distribuir. O paciente vai no meu consultório, eu deixo uma amostra de cada laboratório para ela testar. Eu gosto muito, que é o que eu uso atualmente, do Umbrella Perfect Skin. Para mim, é o que melhor se deu na minha pele. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que acha que fica oleoso, que fica brilhoso. Então, é uso de protetor solar. Tem que testar. Então, procure um dermatologista que distribua a amostra, porque a gente recebe um monte. Às vezes eu nem dou conta de dar o tanto de amostra que eu recebo. Então, experimenta. A pandemia foi um pouco ruim pra gente, né? Porque antes existia dispenser nas farmácias de teste de protetor solar. Então, a pessoa conseguia testar a cor do protetor, porque isso também é uma dificuldade que as pessoas têm. A textura do protetor na pele, se ia ser melhor em loção, se ia ser melhor em gel, se ia ser melhor em creme. E aí veio a pandemia, cortou tudo. Alguns lugares até já voltaram, principalmente em lojas como Adicus, Dermage, esses testers, eles já voltaram, mas na farmácia mesmo não voltou. E tem muito dermocosmético, muito protetor que a gente vai comprar na farmácia e a gente às vezes gasta dinheiro e
não tem como resolver, porque comprou e não se adaptou na nossa pele, né? É difícil de achar protetor solar. É verdade. É por isso que vai no seu consultório, pega as amostras grátis. Eu adoro também quando eu vou no dermatologista e me dão. E você falou essa questão importante, né? Não tem mais na farmácia, então realmente tem que ir no médico, porque você não vai sair comprando, né? É Não, caro, né? não dá. Muitas vezes Protetor não dá. bom é caro, tu vai pagar R$ 90 num tubinho de R$ 40, aí tu vai, de 40 gramas, aí tu vai gastar R$ 90 naquele ali, não deu. Aí usou 2 vezes, troca. Não dá. Precisa achar um que se adapte, né? Eu já testei muitos filtros solares. Muitos. Acho que eu já usei todos. E tem muitos que se adaptam na maioria das peles e na minha não vai, não funciona, não consigo usar. Sim, sim. Eu acho que também, de repente, as mulheres têm até essa dificuldade de saber qual que é o tom de pele, qual que, não sei se isso sem ir num dermatologista, às vezes elas ainda têm um pouco de dúvida, né? Sim. Se é aquele o claro, o médio claro, o mais escuro. E isso também Tá. vai, às vezes, o claro de um laboratório fica escuro. E o claro de outro fica claro demais. Ah, entendi. É confuso pra gente, pra nós que somos leigas é meio confuso. Precisamos de